E quando a gente lê, amai os vossos inimigos e fazer o bem, emprestai sem esperar nada em troca, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Eu queria dizer para os irmãos que isso aqui nada fala em dinheiro. Não, aqui não toca em dinheiro. Até porque quando a gente fala emprestai, a gente for ver lá na origem, ela vem da palavra daneizo, que significa realmente dar algo esperando que seja devolvido. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos e fazer o bem, e emprestai sem esperar nada em troca, ele já está fazendo ali já uma orientação na vida do crente. Que para a gente ter o galardão, a gente tem que ir contra tudo que tem de lógica humana. Como é que a gente vai amar nossos inimigos? Acho que é que eles morram. Se o Senhor fosse ouvir algumas orações, momentos de raiva que a gente tem de alguém, esse alguém já estava morto, né? Então, o nosso Pai, a todo momento, ele tem nos orientado e ele fala aqui: amai os vossos inimigos e fazer o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E aí é que a gente começa a entrar no que a gente chama da revelação. Se você olhar aqui nesse versículo, ele é seco, ele é áspero, ele é denso. Mas quando a gente começa a entender quem falou isso, que é Jesus de Nazaré, a gente começa a entender que realmente é uma orientação que nós temos que passar por cima do nosso eu humano, passar por cima da nossa lógica humana, dos nossos valores, nossos princípios morais que são humanos, e começar a se recompor como filhos de Deus. Começar a se recompor como pessoas que vão para a eternidade. E aí é que a gente começa a perceber que quando a gente está emprestando, sem querer nada em troca, nós estamos emprestando aquilo que não é de nós, que é justamente o amor de Deus que foi colocado em nós por misericórdia. Então é quando a gente tem que orar por aqueles que prejudicam a gente, ou até aqueles que não têm boas intenções conosco, nós temos que orar sim. Porque o amor cristão, ele tem que transcender as nossas emoções. Nós temos que pensar que como crentes, nós não temos que escolher agir de um jeito ou de outro. Nós temos que agir como Jesus falou, que amar nossos inimigos. Se ele falou, está falado. E aí avança a fazer o bem sem esperar retorno. Sim, você vai ler esses livros de coach, livros de autoajuda, né? Você vai ver coisas totalmente contrárias ao que Jesus fala. Fazer o bem sem esperar retorno. Então, o único que falou isso para nós é justamente aquele que nos deu a salvação, sem pedir nada de nós. Então, nós temos que ter a ótica dele para entender essa orientação e aceitar como verdade. Então, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente tem que ajudar em Cristo, mesmo sabendo que aquela pessoa talvez nunca retribua aquela atenção, aquele carinho, aquela oração. Porque se a Bíblia fala para a gente esperar sem esperar devolução, não é nada físico, não é dinheiro, não é um celular, não é uma roupa, não é um calçado. É emprestar o nosso tempo, nosso conselho, nosso apoio emocional, nossa oração, nosso clamor. Nós não vamos receber nada em troca. Porque é Deus que vai nos recompensar. É o Senhor que vai nos dar o retorno disso. Porque tudo que nós fazemos em Cristo, para as pessoas nunca vão ter como devolver para a gente. Como as pessoas que não têm o que a gente tem vão devolver para a gente?
Se o amor que nós estamos dando para ela é um amor que vem do Senhor, que não é nosso. Então é muito forte a gente seguir o que Jesus está falando, mas não é difícil. É muito forte, mas não é difícil. Porque nele a gente consegue fazer. A gente se despir, até mesmo da vaidade. Poxa, eu ajudei aquela pessoa, não me ajudou. Ah, mas eu orei tanto pelaquela pessoa e ela agora está bem e nunca voltou para me agradecer. Não vai voltar porque ela não tem obrigação de voltar. Porque a Bíblia está dizendo para você aqui, emprestar e sem esperar nada em troca. Você orou, você jejuou, você guerreou no espiritual. A pessoa não tem nenhum motivo para voltar para te agradecer, não. Porque você fez em Cristo. O seu pagamento já está na eternidade, já foi pago antecipado com a sua salvação. Tudo que você fizer na obra já está pago antecipado com aquele sangue da cruz, pago por mim e por você. Então nós temos que ver que nesse mundo aqui a gente vai ser contrariado no nosso mundo físico, mas não no espiritual. Porque se você, por exemplo, tem um colega de trabalho que te trata mal, de vez de você retribuir o tratar mal, você trata com gentileza, você oferece ajuda, você está fazendo como Jesus ensinou, mas estão contrariando todo mundo. Ah, deixa de ser besta, ele te maltrata como tu é gentil, essa pessoa só faz te prejudicar no trabalho, como é que você oferece ajuda? Porque você está atendendo a Jesus, e claro que vai contrariar a opinião do mundo, vai contrariar a opinião dos autores seculares. Porque quando você quer se valorizar sobre os olhos humanos, você está indo de forma negativa quanto que Jesus falou. E aí você escolhe. Você quer manter a sua vontade humana? Ah, porque ele me fez isso, então ele está merecendo. Ou você vai fazer igual Jesus falou. Ah, ele me ferrou, mas eu vou orar por ele. Me prejudicou aqui, mas eu vou ajudar ele. Aí sim você vai estar cumprindo a palavra do Senhor. É difícil? É. Mas também é difícil cumprir os outros mandamentos. É fácil? A vida eterna? Não é fácil, mas é gloriosa. É possível. E aí é da escolha de cada um. Então, quando você segue o que Jesus disse, você emprestar sem querer nada em troca. Você pode oferecer o seu apoio, o amor, paciência, compreensão, mesmo sem saber que vai ter de volta. Exige esforço, claro que existe, gente. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Mas nós somos servos de Deus. No meio da educação tem dois nomes bem interessantes: habilidades e competências. Habilidades é aquilo que você já nasce. Tem gente que toca violão sem nunca ter feito um curso. Mas eu posso aprender. Eu posso desenvolver competências de aprender a tocar violão. Vai me ser mais difícil? Vai. Mas eu posso aprender a tocar violão. Então, no reino de Deus tem essas coisas. Nós trazemos, às vezes, as habilidades da natureza humana, de querer revidar, de querer descontar, vingar, o castigo do silêncio. Mas aí vem as competências de Jesus, que nos permite a gente aprender como ser um crente e deixar nossas habilidades humanas, que quase sempre vão contra o que Jesus ensinou. Então, muitas vezes, como é que você pode fazer um empréstimo emocional sem querer nada em troca? Você ouvir o problema das pessoas, as dores das pessoas, sem esperar que ele vai te ouvir. Ah, mas eu ajudei tanto aquele fulano, eu fui o ombro dele quando ele passava dificuldade, e agora eu preciso, ele não vai me ouvir. Quando você faz em Cristo, você não pode esperar de volta aquilo que você fez por alguém, porque você fez no Senhor. Então, quem tem compromisso com você é o Senhor, não é a pessoa. Às vezes a pessoa dedica tanto discipulado, né? Guia para a igreja, convida, quando vê a pessoa foi beber, foi para o mundo. Ah, porque ele não quer nada com Jesus. Está errado. Continue amando incondicionalmente, empreste sem querer nada em troca. Continue ajudando, dando atenção. Seja grato ao Senhor, não à pessoa, porque você vai alcançar o que o Senhor prometeu aqui. Sereis filhos do Altíssimo,
Ah, eu sou filho do Altíssimo, que moral, que honra. Mas não tem honra sem luta. Se você quer conquistar o direito de ser filho do Altíssimo, você tem que prestar sem esperar nada em troca. Você tem que dar o seu melhor para a pessoa sem esperar que ela vai te dar de volta. Você vai dar os seus joelhos por uma pessoa sem esperar nada em troca. Muitas vezes tem gente que sai da igreja porque não entende isso. Se dedica na obra que é honra. Não, a honra na obra, gente, é lá na eternidade, na hora do galardão. Aí as pessoas confundem suas habilidades humanas porque eu ajudei tanto na igreja. Quando o Senhor quer que ela aprenda que tudo que faz no reino de Deus, ele é compensado na eternidade com os galardões. E nós podemos também emprestar espiritualmente, compartilhar nossa fé, nossa oração, a nossa esperança. Até porque isso nem veio da gente, o Senhor que nos deu isso. Então, sim, nós podemos emprestar esse empréstimo sem querer nada em troca, orando pelas pessoas. Emprestar nossos joelhos. Eu oro por pessoas que essas pessoas nunca sabem que eu estou orando por elas. Ei, irmão, olha, eu estou orando por ti, tá? Pra quê? Se é o nosso Deus que vai abençoar, por que ela precisa saber que está orando porque eu quero algo em troca? Não, a gente não precisa muitas vezes falar não. Por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te ouve em segredo vai te ouvir. Ele sim tem um compromisso de te dar a retribuição, mas não aquela pessoa que você está dedicando oração e cuidado. A gente emprestar espiritualmente para as pessoas é saber que não é um passe de mágica o que você está fazendo. O discipulado, a oração não é mágica. A pessoa, estou orando por uma pessoa que ainda não se converteu, em instantes ela vai se converter e ser uma pessoa maravilhosa do reino de Deus. Não, você tem que continuar. Ah, bebeu. Ah, saiu de novo para a festa. Não é assim. A função nossa é permanecer orando, amando, emprestando, sem querer nada em troca. O tempo é de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. E quando você empresta espiritualmente também, é quando você compartilha a palavra de Deus. Você está encorajando outras pessoas a ter a mesma fé que você através da Bíblia, lendo um texto curtinho, lendo o versículo. Você vai plantar, você vai regar, mas é o crescimento quem vai dar é o Senhor. Então não se entristeça se você tem discipulado, evangelizado, e as pessoas resistem a tudo isso. Não, quem vai dar o resultado é o Senhor. A sua função é emprestar e não querer nada em troca. A forma que a pessoa vai usar esse empréstimo é dela. Se eu peço para Maria me emprestar R$ 1.000, eu vou gastar da forma que eu quero. Ela não vai me emprestar: olha, Marcos, eu te dou 1.000, mas você vai poder comprar isso, isso e isso. Não vai gastar com bike, não vai gastar com lanche. Não é assim. Quando a gente dá empréstimo, a pessoa usa como quiser. E assim é também no reino espiritual. Se eu estou emprestando o meu conselho, a minha oração, minha intercessão, meu jejum, eu não tenho como querer que eu molde como aquilo vai acontecer na pessoa. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento, se a Bíblia fala, a gente pode achar ruim como achar, mas é como está escrito na Bíblia. E o custo emocional? O custo espiritual desse empréstimo? É onde muita gente cai, é muita gente escorrega na caminhada, é um deslize. Por quê? Ah, fui usado. Ah, porque o pastor não me valoriza. Porque eu não tiveram gratidão, dei tudo de mim naquele trabalho da igreja. Você está esperando o retorno material. E o pastor não tem compromisso em dar retorno material para ninguém. Jesus não tem compromisso. Ah, porque eu trabalhei tanto na igreja. E o pastor vai colocar outra pessoa. Porque está querendo em troca. Emprestou e está querendo em troca.
E a Bíblia diz que não, você tem que emprestar e não querer nada em troca. É quando muito crente perde a bênção. Perde sim. Perde facinho, facinho, facinho. Por quê? Quer colocar as suas habilidades humanas dentro do que trabalha na obra para requerer aquilo que acha que é de direito. E se esquece que foi pago lá na cruz, muito antes. Tudo aquilo que a gente trabalha na obra já está pago. Pago, selado, garantido, provado e comprovado. Aí a pessoa se perde. Porque quer pensar da forma humana. E se esquece que Jesus disse: emprestai seu tempo na obra. Emprestai seu trabalho diante de Deus, sem esperar nada em troca, porque sereis filhos do Altíssimo. As pessoas trocam o sentimento de gratidão, se esquecendo que está em jogo a patente de filhos do Altíssimo. E essa patente não é a melhor do mundo. Essa patente não há nada que seja mais glorioso em todo o universo físico. Nada será tão glorioso quanto ser filhos do Altíssimo. E tudo é escolha nossa. Nós, por não estudar a palavra, muitas vezes queremos emprestar e querer algo em troca. E se esquece que quando a gente empresta sem esperar nada em troca, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Que eu acho que é muita moral. Né? Mas quando a gente faz isso, quando a gente cumpre o que Jesus ensinou, quando a gente se coloca no caminho daquilo que Jesus ensinou, a gente colhe muitas bênçãos e a gente vê acontecer muita coisa. Quantas pessoas estavam com as suas vidas organizadas e através da oração, do joelho, da intercessão, do exemplo de cristão, aí você vê pessoas salvas, pessoas curadas, pessoas mudadas, pessoas totalmente cheias do Senhor, pessoas que andavam de roupa de um jeito e agora você vê a pessoa com uma roupa digna de estar na casa do Senhor. Você via pessoas, passava, bebia, festa, raves e tudo mais, e agora a pessoa passa a sua vida na igreja, na vigília, no evangelismo. São os impactos que você vê acontecer através do seu trabalho quando você empresta sem querer nada em troca. Quando você apenas faz porque o Senhor disse: ide e fazer discípulos. Aí sim o Senhor te dá. Aí você vê acontecer. E a maior certeza é o galardão. Se está escrito, é porque é verdade. E saiu da boca daquele que vai te galardoar. Saiu da boca daquele que disse que ia lá na eternidade preparar a morada e ia vir te buscar para ele mesmo. Então não tem como errar. Não tem como errar. E principalmente na sua vida. Na sua vida. A alegria de ver um fruto que foi regado, que foi semeado por você, tendo crescimento, seja através da reconciliação, da conversão, do reconhecimento de uma vida errada, transformando numa vida nova. Então nós temos aqui a prova bíblica, nós temos a garantia de Jesus de Nazaré, aquele que foi lá na cruz e disse: Pai, está consumado. Ele consumou o contrato de vida eterna com você. Ele consumou o contrato de salvar a sua vida e estar convosco até aquele dia de entrar na eternidade. Ele selou o contrato. Só que tem cláusulas nesse contrato. E uma delas é amar os vossos inimigos. Uma dessas cláusulas desse contrato é você fazer o bem e emprestar sem esperar nada em troca. Que aí você vai ter os benefícios do contrato, que é o galardão, e sereis filhos do Altíssimo, que é o vosso Pai e misericordioso. Então, quando a gente desenvolve o fruto da bondade, é um desenvolvimento grande, difícil, mas ele te traz bênçãos.
Ele te traz benefícios que nada nesse mundo vai poder te dar, que é o galardão e ser filho do Altíssimo. Gente, é muito forte isso. É muito forte que o Senhor tem para você. Não é fácil, mas é possível. E é grandioso. Diante do mundo espiritual, diante do Pai Celeste, é grandioso você cumprir essa regra que Jesus deixou para você. E é por isso que Jesus falou, e Mateus registrou: ajunte tesouros no céu. Você emprestar o emocional, você emprestar o espiritual, sem esperar a devolução, você está juntando tesouros no céu. E lá ninguém vai tomar de você. Lá ninguém vai te tirar isso. Então lute por esse fruto bondade. Busque no Senhor a cada dia, para que Ele se revele. Desenvolva essa competência espiritual de emprestar sem querer nada em troca, que é grande a bênção na sua vida. Ajunte sim esses tesouros no céu. Ajunte sim esses galardões. E se torne filhas do Altíssimo, que nada vai tirar isso de você. Que Deus abençoe cada um nessa madrugada. Te encha do Espírito Santo. Te faça resplandecer a cada dia diante de Deus através do fruto da bondade. E sim, diga, sempre se sinta filha do Altíssimo, porque é isso que você é quando você cumpre o que Jesus tem dito. Que Deus te abençoe todos os dias, até a volta, Arabalachanderedecarabalaachai. Que Deus te abençoe todos os dias, até o grande dia que nós iremos reinar com Ele na eternidade. Amém.